Frição é a palavra que melhor define a situação em Brazuela do Sul no dia de hoje, 10 de julho de 2025, após Donald Trump oficializar o tarifaço de 50% a produtos brasileiros lá no país da liberdade. E o que de pior poderia acontecer depois desta ação de Trump seria uma retaliação do Brasil aos Estados Unidos. E adivinha o que aconteceu? O Palácio acabou de se pronunciar oficialmente dizendo que sim, o Brasil está preparando uma retaliação a Donald Trump. E mais, nós ainda vamos ter que suportar Luiz Cachaça Stalinácio da Silva se pronunciando em rede nacional em resposta ao tarifaço do Lourão. Tem tudo isso mais um pouco nesse vídeo, então já deixa o like logo agora que é bem importante. Compartilha aí o nosso link nas suas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. E claro que nesse vídeo a gente vai falar também de justiça. Tudo tem que mexer com justiça, né? Então já estão colocando a culpa, além de Bolsonaro, em Eduardo Bolsonaro. O PT já está investindo com força para cima de Eduardo Bolsonaro para caçar o mandato dele e outras cositas mais que nós ficamos sabendo. Tem uma dica importante também de economia, então fica comigo, não sai daí. Vamos falar primeiro do aspecto da justiça, né? É tão interessante quando a gente vê que esses julgamentos, essas ações, processos, inquéritos contra Bolsonaro e bolsonaristas não tem nada de lei, né? A mídia praticamente esfrega isso na nossa cara quando o jornal O Globo traz que tarifaço de Trump pode levar Moraes a endurecer julgamento. Eu pensei sinceramente que julgamento fosse embasado em acusação e prova de crimes, mas pelo jeito, em certos inquéritos de certas cortes de ovos que tudo vê por aí, parece que o julgamento endurecer não é uma questão de prova, é uma questão de política. Isso joga por terra todo o tal embasamento jurídico, dizem ter, nesses inquéritos. E você? O que você acha? Porque isso aqui, para mim, é esfregar na nossa cara que a gente é idiota. Sobre a sua opinião, eu não sei. Deixa aí nos comentários, mas deixa com cuidado. E a Daniela Ozempic, né? Tá ficando bochechuda de novo, Daniela. Parou de tomar Ozempic? Bem, ela já vai, o foco, né? Vira o canhão para Eduardo Bolsonaro, que diz que ele agrava a própria situação por estar lá nos Estados Unidos e tentando também fazer um movimento democrático que, se for de direita, tem problema, mas se for de esquerda, aí tá tudo bem. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar. Não bastando, em concomitância ao que Daniela Lima falou, o PT reforça pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro e, claro, acionou o STF. Mais uma vez, o mesmo STF que, segundo o jornal O Globo, advogados dos réus do inquérito em que Bolsonaro está inserido estão dizendo que o Alexandre de Moraes pode pegar pesado no pé da gente. Pois é, meus amigos, pois é. Não bastando isso, vem a mídia também dizendo que Bolsonaro está avaliando acionar Casa Branca contra tarifaço de Trump. Aliados do ex-presidente veem na medida uma forma de neutralizar o discurso da esquerda que atribui o aumento das taxas a Eduardo Bolsonaro e a Bolsonaro. Tá, isso aqui tem uma série de camadas para a gente avaliar, eu não vou dar pitaco sobre isso não, só quero que vocês saibam o que está acontecendo e que a tal da direita limpinha, o povo do sapatênis e o povo da esquerdalha de todo o espectro, de todo o tom de esquerda, estão falando a mesma coisa, utilizando a mesma retórica, que é o quê? Tarifaço de Trump vai eleger Lula, assim como aconteceu no Canadá? Olha que absurdo, foi um tiro no pé. E você, o que acha? Você também acha que é isso ou você já acordou para a vida? Olha, eu ainda vou procurar o vídeo do Monark quando ele fala acorda, para colocar bem aqui nesses momentos quando eu trago esse tipo de notícia para vocês. Já para o nosso ministro da Economia, Haddad, que defendeu, quando ele era jovem, que a saída para o Brasil e para a igualdade de direitos e para o término da desigualdade de classes sociais era o looping proletariado, procurem na internet sobre isso, dá um Google aí, ele já acha que o governador de São Paulo errou muito ao responsabilizar Lula pelo tarifaço de imposto de Donald Trump. Abro aspas.
Não há espaço para vassalagem. Desde 1828 isso acabou. Então, o que você está fingindo aqui? Ajoelhar diante de uma atitude unilateral, sem nenhum fundamento econômico, sem nenhum fundamento político? Fecho aspas para o grande economista que temos hoje. Não, grande ministro da economia que temos hoje. Sobre isso eu também vou falar mais tarde. Vou falar sobre vassalagem, vou falar sobre apoiar Donald Trump ou não, que apoiar o tarifaço é ser contra o Brasil, porque no final quem vai pagar é o brasileiro. Segura aí que a gente chega lá. Bem, o que eu quero falar com vocês também agora é sobre a seção 301 que Donald Trump citou na carta que ele endereçou a Luiz Inácio, oficializando o tarifaço 50% de produtos brasileiros em comercialização nos Estados Unidos. A Revista Oeste cobriu, né, o tema, falando, né, que o presidente Trump, na carta, diz que vai abrir uma investigação comercial contra o Brasil com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974. A norma dessa seção autoriza que o governo americano, que é uma coisa muito organizada, muito séria, né, possa investigar se as práticas de comércio exterior de um país são 1. Injustificáveis, 2. Injustas e 3. Discriminatórias, e se tais práticas prejudicam o comércio dos Estados Unidos. Trocando em miúdos, caso essas práticas sejam comprovadas, o presidente dos Estados Unidos pode determinar ações corretivas que incluem imposição de tarifas adicionais, restrição à importação ou exportação e outras sanções comerciais, coisas menores e tal. A legislação em prática define que as injustificáveis são aquelas que violam acordos internacionais ou negam direitos que os Estados Unidos possuem segundo tratados comerciais, tá? Já as injustas são aquelas que, mesmo sem violação direta de acordos, podem representar uma carga indevida ou injustificada ao comércio norte-americano. É exatamente isso que o Brasil faz desde sempre. O uso da seção 301 permite que os Estados Unidos atuem fora do escopo da OMC, recorrendo a medidas unilaterais, como Trump está fazendo agora, sempre que entenderem que há prejuízo aos seus interesses comerciais. Diante disso tudo, nós ficamos com a sensação de que o que pior poderia acontecer para o Brasil neste exato momento seria uma intenção de retaliação. Pois bem, tudo que não pode acontecer é o que realmente acontece. Lei de Murphy. E foi exatamente isso que nós ficamos sabendo ainda há pouco, tá? Deixa eu falar do ANCAPSO daqui a pouco. Lula prepara pronunciamento em rede nacional para responder à tarifa de Trump, enquanto o Brasil prepara uma retaliação aos Estados Unidos. Adivinha quem vai pagar? Eu e você. Sobre o aspecto econômico, que eu disse a vocês no vídeo de hoje à tarde, eu coloquei um vídeo 11h45 da manhã, eu prometi que faria uma cobertura a respeito da situação econômica do Brasil diante desse tarifaço, né? Mas eu quero pedir a vocês que assistam o vídeo do Peter, do ANCAPSO. Eu vou deixar o link do canal dele, desse vídeo aí, aqui no comentário fixado também, para que vocês encontrem, porque ele cobriu perfeitamente o tema e eu, na verdade, não tenho nada a acrescentar. Deixa eu destacar aqui uma fala dele. Porque as tarifas do Trump afetam principalmente os americanos, que vão pagar essas tarifas, e as empresas brasileiras que vendem para os Estados Unidos. Agora, o contrário pode gerar uma recessão ainda maior. Se o Brasil botar retaliação nas tarifas do Trump, o Trump já falou que vai aumentar as dele mais ainda, né? Então não vai resolver problema nenhum. Mas o Brasil botando as tarifas aqui, a retaliação contra as tarifas do Trump, praticamente inviabiliza muitas empresas aqui no Brasil. Muita coisa que você compra aqui no Brasil, você compra dos Estados Unidos. Muitos insumos, muitos serviços, muitas coisas vêm de lá para cá. Então isso pode inviabilizar muitos negócios aqui no Brasil. Pode ser ainda pior a retaliação do que essa tarifa inicial, né? Assistam o vídeo do Peter, que está imperdível. Agora, esse pessoal todo que quer prender Bolsonaro, que quer acionar a STF contra Eduardo Bolsonaro, pedindo cassação dele, esse pessoal faz parte dessa panelinha aqui, que esteve em Washington há pouquíssimo tempo atrás e disse o seguinte: essa nossa luta aqui em Washington nesse momento para criar um movimento internacional para que a gente elimine essa influência tão perniciosa da extrema-direita de Trump com a extrema-direita
de Bolsonaro. É uma ação conjunta do Congresso brasileiro e o Congresso americano em defesa da democracia em todo o mundo. Só pode Congresso americano e Congresso brasileiro quando quem se une é a esquerda. A partir de agora também vamos estar visitando outros países mundo afora. Comitiva, missão oficial em Washington, nos Estados Unidos, sobre defesa da democracia. Nós estamos fazendo essa articulação internacional, via Ministério da Justiça, via Itamaraty. Vamos fazer essa... E o Eduardo está fazendo esse movimento internacional via CREDEM, que é um órgão oficial da Câmara dos Deputados de Comércio Exterior, representações exteriores, vão catar coquinho. Nenhum deles foi caçado, nenhum deles foi preso, nenhum deles foi colocado em inquérito, nada disso aconteceu. Mas por quê? Porque a esquerda, e supostamente a esquerda, defende a democracia relativa. Mas para aqueles que estão dizendo que imagina agora o prejudicado vai ser o brasileiro, meu Deus, socorro, tem que ser contra isso. O Max Cardoso encerrou a questão dizendo: estão falando que quem é a favor das tarifas não é patriota. Então, quem era patriota em Cuba deveria ter ficado ao lado de Fidel Castro quando Cuba sofreu sanções dos Estados Unidos? Eu espero que esse post do Max encerre a questão. E aí eu chamo vocês aqui no Face to Face para dizer o seguinte: senhores, sanções nunca impediram nenhuma ditadura de se consolidar no poder. Muito pelo contrário, uma forma de uma ditadura se consolidar no poder é através da miséria, da miserabilidade do povo. E sim, quem vai sofrer mais com essas sanções é a população brasileira. E sim, isso é uma ferramenta de comunista se consolidar no poder e fechar o regime. Porém, eu acho que tem uma saída. Quem vai dar a resposta para Lula do que deve ser feito aqui no Brasil são realmente os grandes empresários que pagam uns bagatela, né, os tubos de impostos, e eu acho que Lula vai sofrer bastante pressão dos empresários grandões. Não dos meta, não daqueles amigos do rei, mas os grandes empresários que trabalham direitinho, mas têm um certo poder também de barganha e negociação. E aí, o que você acha? Você acha que essa retaliação do Brasil tem alguma chance de chegar a fazer cosquinha nas axilas de Donald Trump? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Você gosta do meu trabalho? Aqui tem um Pix. Eu estou precisando do seu apoio porque eu estou mudando no próximo sábado para o Rio de Janeiro. Tenho um familiar muito próximo que está com um problema gravíssimo de saúde e eu preciso da ajuda de vocês. Uma mudança já não é barato e uma mudança de urgência e emergência para outro estado está causando problemas aqui. Então é um pedido especial, tá bom? Conto com vocês nos comentários. A gente volta.